Vamos falar um pouquinho da AIDS. Essa daí até nós já falamos sobre ela, mas vamos relembrar. Então, AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, né, no Brasil pode ser chamado de SIDA. Então, na verdade, AIDS é considerado uma síndrome que é um conjunto de sinais e sintomas. E essa síndrome, ela é causada por um vírus, o vírus, que é o HPV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Então, o vírus, ele atinge as células do sistema imunológico, tá? Então, por isso que a pessoa, né, ela fica com imunidade baixa ao adquirir qualquer tipo de infecção. O sistema imunológico, ele pode não conseguir fazer o tratamento, né, atacar essas células, esses micro-organismos que invadem o corpo da pessoa. Então, a transmissão pode ser por via sexual, via sanguínea, tá? Ou transmissão vertical, que seria, né, dos pais para os descendentes. A pessoa, ela pode ter o vírus do HIV, mas não ter desenvolvido a AIDS, pelo menos não ainda. Aí são chamados de pessoas soropositivas, são pessoas portadoras do vírus, tá? E aquelas pessoas que já têm sintomas, aí sim a gente pode dizer que são pessoas que possuem, já desenvolveu, na verdade, AIDS. Então, o período de incubação é variável, né? A gente sabe que não tem em relação à AIDS, não tem um tempo realmente determinado. O período de latência, que seria, né, o período em que a pessoa pode ficar sem sintomas, pode ser de 3 a 10 anos, então é um período muito, muito longo, tá? Por isso que muitas vezes, às vezes, entre casais, o que adquire primeiro, às vezes desenvolve depois, é possível, tá? Depende muito do sistema imunológico. E o período de transmissibilidade, né? A gente sabe que a AIDS se transmite, né? A partir do momento que a pessoa já tem o vírus, e já pode transmitir. Então, indivíduos afetados pelo HIV podem transmitir durante todas as fases da infecção. Né? Então, mesmo sem estar desenvolvendo, sem ter sintomas da doença, já é possível a transmissão, né? Basta a pessoa ter o vírus no organismo. Então, a qualquer momento, né, pode ocorrer realmente a transmissão. Então, a gente tem aí, né, infecção aguda, que é aquela, né, que seria mais imediato, os sintomas mais iniciais da doença, como febre, tá? Prostração, né, que a pessoa fica debilitada. Nós temos a possibilidade da infecção assintomática, então, aquilo que a gente falou, ela pode ficar no período de latência de 3 a 10 anos, então, a pessoa pode ficar sem sintomas durante todo esse período. E temos a doença sintomática, né, que seria, né, o surgimento aí de febre prolongada, diarreia crônica, perda de peso, né, isso aí realmente é uma coisa que acontece muito, né, que seria superior a 10% do peso anterior do indivíduo. Então, às vezes até uma questão de preconceito, quando uma pessoa vê outra pessoa mais magra. Então, será que tá com AIDS e tal? Infelizmente é preconceito, porque a pessoa, ela, evidentemente, pode emagrecer por vários motivos, mas de fato a AIDS leva a pessoa a perder peso. Então, sudorese noturna, né, e astenia, que é um cansaço generalizado, né, um cansaço físico e mental. Então, aí a AIDS, ela pode levar a infecções oportunistas, como eu falei, né, ocorre abaixo do sistema imunológico. Então, a pessoa, ela pode desenvolver, por exemplo, né, adquirir e desenvolver uma tuberculose, uma pneumonia, ou o chamado sarcoma de Kaposi, que é uma doença oportunista que são essas lesões na pele, né, que é um tipo de sarcoma. Cuidado que existem outros tipos de sarcoma, tá? Não, esse não é o único, não. Então, caso a pessoa venha adquirir uma doença dessa infecciosa, né, a probabilidade de conseguir tratar e curar não é pequena, porque o sistema imunológico ele não consegue responder, né, por conta do comprometimento, né, por conta do vírus atingir as células do sistema imunológico, tá? Então, isso aí realmente pode acontecer. Hoje a gente considera, né, antigamente era considerado grupos de riscos, alguns grupos, mas hoje a gente não considera mais esses grupos e sim situações de risco, que seria o fato da pessoa ter uma exposição, né, ter uma relação sexual desprotegida, por exemplo, compartilhar uma agulha, né, então seria uma exposição de risco, certo? E não mais um grupo de risco, porque infelizmente a gente sabe que a AIDS ela vem crescendo. Então, hoje a gente tem muitos casos, né? Sejam pessoas solteiras, casadas, homossexuais, heterossexuais, pessoas jovens, pessoas idosas, né? Infelizmente, ela cresceu bastante. Eu digo, infelizmente, no sentido de que você tem um grande número de pessoas infectadas e muitas vezes essas pessoas infectadas nem sabem que tem essa doença. Então, se não sabe, acaba muitas vezes transmitindo sem saber, certo? Então, aqui, né, o Brasil possui um dos melhores programas de distribuição de medicamentos e atenção a pessoas portadoras de HIV e doentes de AIDS no mundo, né? Você sabia? Na verdade, seria uma pergunta.
Não tenha medo ou vergonha de fazer teste e procurar ajuda qualificada. Né? Então, muitas vezes a pessoa não quer, né? Não quer fazer o exame porque tem medo de descobrir que tem a doença. Na verdade, o ideal seria fazer o exame sim, descobrir se tem, e caso tenha, fazer o tratamento. Porque hoje, né, o tratamento ele garante uma qualidade de vida, ele garante, né, uma vida longa a essa pessoa. Não é como as pessoas, né, de antigamente acham, descobriu se está com AIDS, vai morrer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não, né? Não tem isso. Caso a pessoa realmente faça o tratamento corretamente, a pessoa pode viver por muitos anos e ter uma qualidade de vida muito boa, né? A pessoa pode ir trabalhar, pode fazer atividades físicas, é claro que, né, com certo cuidado, com uma certa cautela, evitando ambientes com aglomerações, ambientes fechados, né? Já que o sistema imunológico ele está fraco, né? E a pessoa pode adquirir alguma outra doença infecciosa que qualquer pessoa pode adquirir, porém no caso de uma pessoa com AIDS, caso venha adquirir, o tratamento ele se torna um pouco mais difícil. Então, por isso que tem que ter apenas algumas restrições, mas é possível ter uma vida tranquila. No caso das mulheres, né, as gestantes, que eu acabei não falando lá no início, essas mulheres, elas podem transmitir o vírus ainda, né, a criança ainda na barriga, mas hoje a gente tem tratamento, né, faz o diagnóstico durante o pré-natal, ou, né, cada pessoa já saiba que tem foco, que tem a doença, mesmo assim vai fazer um outro exame e vai fazer o tratamento, né, para que isso não aconteça. O parto deve ser cesariano, para que a criança não entre em contato com os fluidos da mãe, e a mãe não deve amamentar, porque seria, né, a criança, como ainda não tem suco gástrico, tem apenas uma enzima para digerir o leite, caso a criança requira através da amamentação desse vírus, né, a criança pode desenvolver. Por isso que é importante a mãe não amamentar.